Meu nome é Celso Monteiro da Silva, eu trabalho no jornal Estado de São Paulo há 13 anos. Também trabalho com uma banca de jornal durante o período noturno, diurno. Esta é minha casa e aqui está a minha família. Minha casa eu estou fazendo com um pouco de dificuldade, fazendo aos poucos. Faz 1 ano e meio que eu estou construindo. A respeito da imprensa nacional, eu considero-a uma das melhores do mundo. Haja visto que muitos jornais do Brasil são considerados, em toda a parte do mundo, como um dos 10 melhores jornais que existem no mundo. Logicamente, não posso discordar de uma imprensa que tenha os seus jornais relacionados no conceito mundial. É engraçado, estamos trabalhando num jornal, não somos um dos grandes jornalistas do mundo, mas estamos trabalhando num dos grandes jornais do mundo. Estamos trabalhando num dos grandes jornais do mundo porque achamos que a imprensa brasileira figura depois da americana e de alguns jornais ingleses como uma das mais bem feitas imprensas do mundo. E somos felizes em trabalharmos nessa imprensa, mesmo existindo lei de imprensa coercitiva das liberdades. Mas no Brasil existe a lei escrita e existe a lei aplicada, que é aquela da boa vontade dos homens e do homem cordial que nós somos. Uma grande imprensa. Os jornais brasileiros se colocam entre os melhores jornais do mundo. Mas será livre essa grande imprensa? Liberdade de imprensa no Brasil existe até uma certa liberalidade. Uma vez que é comum se ver notícias em jornais que depõem contra a moral pública, e nem por isso, às vezes, seus responsáveis são responsabilizados por isso. Nova Constituição, a lei da imprensa! Nova Constituição, a lei da imprensa! Saiu a sua história, a imprensa brasileira, hoje grande imprensa e, portanto, grande empresa, vem sofrendo pressões variadas e de acordo com os momentos de nossa história. Uma dessas pressões, a mais clara e denunciada, a do poder político. A rigor, nem é preciso lei de imprensa. Nos países democráticos, em geral, não há lei de imprensa. Os crimes previstos ou cometidos através da imprensa estão todos previstos no Código Penal. A lei de imprensa feita pela semiditadura que tivemos ultimamente é uma lei contra a imprensa. Alguns jornais portam-se corajosamente e fazem de conta que a liberdade de imprensa ainda existe no Brasil. Na realidade, não existe, por enquanto. Porque o governo tem na mão todos os meios para instantaneamente coagir e controlar a imprensa, o rádio e a televisão. O senhor lê jornal? Leio, senhor, quando posso, né? Que jornal o senhor prefere? Eu, quando estou assim em condições, eu prefiro todos. Agora, quando estou naquela base, eu leio o Estado de São Paulo porque é informativo, tem informativo muito bom, não há dúvida nenhuma.
muito embora a sua linha política deixe muito a desejar, e leio Última Hora, leio notícias populares. Por que o senhor acha que o Lacerda respondeu contra a lei de imprensa? O senhor Carlos Lacerda deve ter... Eu não acredito que ele tenha se manifestado contra a lei de imprensa. No entretanto, se ele o fez, ele terá feito por motivo de que a lei de imprensa tem vindo contra os interesses dele. Ele, precisamente, a meu ver, é uma das poucas pessoas no Brasil que poderia falar contra a lei de imprensa, porque ele foi um dos artífices da Revolução que derrubou um regime que tínhamos aí e que se vivia sob a égide da democracia e, inclusive, num regime no qual se poderia falar, escrever. Sobretudo, ele teria que mirar-se no exemplo do próprio jornal dele. A imprensa satisfaz o senhor? Absolutamente, não satisfaz. Não satisfaz porque ela nem sempre traduz o nosso pensamento, por motivos óbvios. A propósito, existe até um pronunciamento aí de um conterrâneo meu, por sinal, deputado João Calmon, se não me engano, que escreveu inclusive um livro em que ele denunciava a intromissão de uma poderosa empresa estrangeira nos assuntos da imprensa nacional. Deputado João Calmon, o que é a invasão branca? Costumo chamar de invasão branca um movimento que já nos afeta aqui do Brasil e que foi decidido nos Estados Unidos por um grupo reacionário pertencente a uma ala do Partido Republicano. Esse grupo tomou a decisão de instalar no Brasil, em outros países subdesenvolvidos, bases anticomunistas. Entretanto, não é esse o único interesse que os anima. Na realidade, o que esse grupo reacionário deseja, além de combater a ameaça comunista, é procurar combater a tendência predominante que há em nossos países em favor de um sadio nacionalismo. Sobre a TV Globo Time Life, é que o grupo Life financiou a TV Globo no intuito de assambarcar as imprensas e as televisões no Brasil. A questão Globo Time Life, eu acredito que tudo isso é uma exploração política, uma vez que todo o capital americano que é empregado no Brasil sofre uma ação pejorativa de sentido político. Eu acredito que nem Corpo, nem Time, nem Life, nem Group, nem Volkswagen, nenhuma empresa aqui, estrangeira que aplica o seu capital no Brasil, com uma culpada de qualquer erro que haja em relação à lei. Não, a TV Globo não é exploração política porque o grupo Diário Associados e o governador Carlos Lacerda, que no momento eram insuspeitos, denunciaram ao povo e à nação sobre o assambarcamento do dinheiro, quer dizer, assambarcamento pelo dinheiro estrangeiro que entrou. Das pressões sofridas pela imprensa nacional, sem dúvida, a mais eficaz, mais violenta e ao mesmo tempo a menos combatida é a pressão do poder econômico. No sistema capitalista, em que a imprensa é veículo de formação e informação da opinião pública, mas ao mesmo tempo que para os setores econômicos é principalmente veículo de propaganda, a publicidade é o estômago dos jornais. Um jornal de 48 páginas e mais, dentro dessa escola americana que nós estamos seguindo, a receita se baseia na publicidade numa proporção de cerca de 82%. Quando as agências de publicidade concentram grandes verbas que alcançam bilhões de cruzeiros, é óbvio que o diálogo mantido com os setores financeiros da imprensa é muito concludente. Manchete, por exemplo, mandou por volta de 5 anos atrás seu diretor a Moscou
para iniciar um diálogo entre os dois países, pois bem, só saiu a primeira de uma série de reportagens. As demais foram simplesmente canceladas. O que houve? Os anunciantes americanos chamaram a direção de Manchete e disseram esta coisa simples: vocês têm toda a liberdade de continuar a série e publicar o que quiserem. Nós, por outro lado, temos o direito de simplesmente cancelar, excluir Manchete de nossas verbas de propaganda. Deputado João Calmon, que pressões sofreu o senhor em sua campanha? As pressões que eu tenho recebido no decorrer desta campanha são muito mais violentas do que as que eu enfrentei quando lutava contra a ameaça comunista nos idos de 1963. Ainda é cedo para revelar quais são essas pressões. De uma coisa fiquem certos os entreguistas. Em seu livro, O Livro Negro da Invasão Branca, na página 60, com o subtítulo Os Nervosos, o deputado João Calmon conta, no entanto, com clareza, as pressões exercidas contra ele e contra os diários pela Expo Brasileira de Petróleo, subsidiária brasileira da Standard Oil Company, no sentido de que abandonasse a luta contra o acordo TV Globo Time Life. A questão da liberdade de imprensa, muitos exigem que se apresentem provas. Na verdade, não existem assim tantas provas à disposição da gente. Em primeiro lugar, porque se pressão ocorre, o pressionador não tem interesse em confessar o seu crime e nem o cometeu por escrito. Em segundo lugar, o pressionado, se tivesse condições de denunciar a pressão que sofreu, não teria sucumbido a ela. Mas sempre se pode obter alguma prova. Eu quero apresentar a vocês um documento da maior importância que eu reproduzi no Jornal de Debates que dirigi em São Paulo em 1955. Tratava de um semanário político. O documento a que me refiro é uma instrução a todos os redatores da United Press, subscrita pelo seu gerente-geral no Brasil, o Sr. W.W. Copeland, cujo texto é o seguinte: recomendo que não seja traduzido e distribuído qualquer telegrama sobre lucros da Standard Oil Company. Peço que me seja entregue qualquer despacho que chegue nesse sentido. Mais tarde, participando de um debate na televisão sobre o mesmo assunto, liberdade de imprensa, alguém objetou que esse documento não prova nada, alegando que a agência telegráfica não é jornal. Me lembro que na ocasião eu respondi que prova muito mais do que eu pretendia. Se na verdade a agência de notícias não é jornal, isso nós sabemos porque é impossível adquirir um exemplar de agência telegráfica nas bancas de jornal, na verdade ela faz parte integrante da chamada imprensa. E esse tipo de pressão exercida sobre a imprensa e que este documento prova é sumamente odiosa pela sua eficiência, porque ela sonega e deforma a notícia antes dela chegar à redação dos jornais. Influenciando demais no monopólio e no truste do capital com relação ao nosso país. Entende? Por que as notícias vêm deturpadas? Não, no meu modo de entender, eu acho que há muita influência do imperialismo em tais notícias. Entende isso? Conhece a revista? Conheço. Ação Democrática. Já tive a oportunidade de ver essa revista aonde eu trabalho, no jornal Estado de São Paulo, e já teve oportunidade de folheá-la e achei uma revista muito interessante. Uma revista que focaliza os assuntos do momento e os assuntos de interesse de todo o povo da nação, né? Achei mesmo que ela produz uma grande porcentagem da opinião pública.
que você achou? Bom, eu achei que, falando aqui do livro, esse livro está acusando a revista Ação Democrática por ela, essa Ação Democrática, por essa revista, os diretores da revista, o Ivan Zocker, e ele gastava milhões de cruzeiros para corromper a política aqui no Brasil, certo? Você sabe que aqui no Brasil a propaganda é um veículo que né, eles soltaram essa revista gratuitamente, eles conseguiram mudar a ideia de todos que aqui vivem, certo? Então, onde que eles tiravam o dinheiro, 250 mil exemplares de papel de ótima qualidade, e eles estavam dando de graça. Isso é uma coisa que dá pra gente desconfiar, porque de graça, hoje, do jeito da vida, tudo caro, certamente custa dinheiro, certo? Então, aí é mais uma suspeita que nós temos que o capital estrangeiro, né, para manipular os candidatos aqui, o Ivan Zocker, ele financiava os políticos aqui, né? Os governadores, tudo, qualquer política, deputado estadual, deputado federal, e esse dinheiro certamente vinha pode ser norte-americano, sei de onde vem, certo, da Rússia, que não vem porque essa revista é totalmente contra ele. Em 1963, em consequência das atividades de uma comissão parlamentar de inquérito, debate com suas revistas e seus inúmeros programas de rádio e televisão é fechado e considerado atentatório contra a autonomia política nacional. Da publicidade sobre órgãos de comunicação brasileiros. Inversão direta de capitais estrangeiros nos setores editoriais. Formação de agrupamentos sob siglas suspeitíssimas, como IBAD, IPEI, ADEP, para subornar jornalistas, políticos, congressistas. Que a existência de tais... Em 1967, por decreto presidencial, é oficialmente permitida a publicação de revistas técnicas, científicas ou culturais estrangeiras editadas no Brasil. Dessas revistas, as ligadas ao Grupo Visão, os chamados dirigentes, são hoje distribuídas gratuitamente a homens chaves da política e dos negócios no Brasil. É possível explicar a burla à Constituição com a existência de revistas estrangeiras editadas em português no Brasil. Porque a tese é muito clara. Se você quiser dominar um país, conquiste a sua opinião pública. E como eu disse no meu livro O Capital Estrangeiro na Imprensa Brasileira, o que na verdade se pretende com este processo global de manipulação da opinião pública é nos conduzir à convicção de que a solução dos problemas brasileiros está nos Estados Unidos. Em São Domingos, houve um caso de luta pelo poder. E a gente sabe que nessa luta, o comunismo sempre se implanta por meio de revoluções. E como esses líderes dessas revoluções não estavam se definindo, achei justa a intervenção americana para evitar que o comunismo se apoderasse do poder, transformando-se em mais uma Cuba, ou fazendo como aconteceu com Fidel Castro para os americanos. Acho que por esse motivo acho justa a intervenção americana. E se fosse no Brasil? Se fosse no Brasil, o caso idêntico a São Domingos, eu apoiaria essa intervenção estrangeira, desde que fosse para evitar o comunismo ser implantado no Brasil. Eu trabalho no jornal Estado de São Paulo há 13 anos. O jornal que eu mais leio, naturalmente, é o Estado de São Paulo, porque tenho mais oportunidade de ler. Quanto tempo você leu o Estado de São Paulo? Eu leio o Estado de São Paulo há uns 25 anos. Eu acho que a imprensa deve ser livre. O dia que a imprensa não for livre é o fim, né? É o fim de tudo. Eu acho que deve ser
deve ser criada a lei. Aliás, eu não tenho conhecimento do texto da lei, né? Mas acho que toda lei deve dar maior liberdade para a imprensa e para a expressão do povo. O povo deve falar. E não está acontecendo isso no Brasil atualmente. Eu falo isso com a maior tristeza, viu? Porque num país democrático, tanto a imprensa como o povo devem sempre falar. E como eu estou falando aqui que eu não gosto do Carlos Lacerda, tem muita gente que gosta, né? Quer dizer que essa é uma opinião pessoal minha, né? Mas quer dizer que esse direito de falar que eu estou tendo deve sempre existir. De que não existir isso, não existe mais democracia no país. Aqui mais condena a imprensa que está sendo vendida, a imprensa brasileira no estrangeiro. E que está havendo interferência do capital americano na nossa vida política do país. É mais ou menos o que eu entendi. E que aqui eles estão querendo impor a vontade deles na opinião pública. Né? Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que o nosso presidente deve tomar mão de ferro, inclusive proibindo esses abusos. No caso do Globo também, naquele contrato do Globo com o grupo Time Life, que para nós aquilo é uma afronta. Você acha que o governo vai fazer isso? Não acredito, de maneira alguma. O senhor acredita? De jeito nenhum. Da imprensa nacional é o seguinte, a mim nunca me deu nada e nunca tirou nada. Agora é o seguinte, eu entendo pouco de lei, eu não posso falar nada. Agora, o que tem da imprensa? O que você quer que eu fale da imprensa? Você quer que eu fale que a imprensa é boa? Que a imprensa é boa? A mim nunca me deu nada. A mim nunca me deu nada a imprensa. Eu não tenho que falar nada da imprensa, ou não? Você lê que jornal? É o seguinte, eu sempre passei na boca, vejo aí qualquer um de pendurado aí, eu leio, notícia popular, que eu não posso comprar. Eu não posso comprar, qualquer um que achar aí, eu sempre tô lendo lá, matou fulano, roubou ciclano, mas tô lendo lá. A mim não custa nada, eu não pago nada, é tudo de graça mesmo. Porque dinheiro pra comprar eu não tenho. Porque ultimamente, vou te contar, não pode falar mal do governo aí, se você falar mal do governo vai acabar com sua roda. Já tá sabendo. Aí você já viu, se falar mal do homem aí, você já vai parar de ganhar o pão. Não tem conversa. A lei de imprensa? Aí eu vejo sempre pra eles falar aí, mas eu tô por fora. Eu vejo aí eu falar que você não pode fazer isso aí que você tá fazendo, né? Fazer comício no meio da rua é perigoso você ir cana e parar de ganhar seu pão.